Falamos no bloco anterior do leasing financeiro. Vamos comentar agora acerca do leasing operacional. O leasing operacional, ele é praticamente um aluguel. No leasing operacional, não há a previsão da aquisição do bem. Pode haver aquisição? Sim, pode haver. Continua havendo a opção de compra por parte do arrendatário. Só que no caso do leasing operacional, não existe valor residual garantido. A aquisição no leasing operacional, caso o arrendatário deseje adquirir o bem, será pelo valor de mercado, necessariamente. Os prazos também são diferentes. E aqui, no caso do leasing operacional, nós temos prazo mínimo e máximo. O prazo mínimo do leasing operacional é bastante curto, é 90 dias. E o prazo máximo ele depende do tipo de bem que está sendo arrendado, porque ele não pode ultrapassar 75% da vida útil do bem arrendado. E aí vamos fazer um comentário acerca desse conceito, vida útil, que já tinha aparecido aqui também no leasing financeiro. Este conceito de vida útil é aquele conceito da Receita Federal. A Receita Federal estabelece uma tabela de depreciação dos bens que as empresas colocam em seus balanços. Então, um bem com vida útil de 5 anos, por exemplo, significa que o valor do bem será depreciado em 20% do valor de aquisição a cada ano. Então, a partir do 6º ano, ele não tem mais valor contábil. Não quer dizer que ele não possa ser utilizado, não quer dizer que ele ficou obsoleto necessariamente ou imprestável. Pode até ter acontecido, mas não é esse o conceito. Quando se fala de vida útil do ponto de vista do leasing, está se seguindo o conceito de depreciação contábil estabelecido pela Receita Federal, que é voltado basicamente para os balanços das empresas. Como é que a empresa contabiliza o valor daquele bem que ela possui. Vamos relembrar que o bem arrendado não estará no balanço da arrendatária, porque a arrendatária não adquiriu ainda, ele está alugando. Está no balanço da arrendadora como um ativo, porque a arrendadora recebe dinheiro, vive, obtém sua receita arrendando os bens que ela adquiriu do fornecedor. Então, o leasing operacional tem esta formatação diferenciada. E aí, preste atenção. Até 96, admitia-se que o leasing operacional fosse feito diretamente pelo fabricante. Existia essa possibilidade. Você, se for estudar ou pesquisar por uma apostila mais antiga ou por um livro desatualizado, ainda vai encontrar essa informação. Entretanto, o Conselho Monetário Nacional, no final da década de 90, baixou uma resolução, que é aquela que nós comentamos na aula anterior, no nosso módulo anterior, que determinou que qualquer modalidade de leasing só pode ser feita obrigatoriamente com a intermediação de uma empresa arrendadora especializada, ou uma sociedade de arrendamento mercantil, ou um banco múltiplo com a carteira de leasing, ou seja, uma instituição financeira. O leasing operacional passou então a enquadrar-se dentro desta exigência também. E temos a terceira modalidade de leasing, que é o leasing para pessoa física. O leasing para pessoa física,
ele segue os mesmos prazos do leasing financeiro. Bens com vida útil até 5 anos, prazo mínimo 24 meses. Bens com vida útil acima de 5 anos, prazo mínimo de 36 meses. O que diferencia o leasing pessoa física do leasing financeiro é que as empresas de leasing, para viabilizar a operação, dividem o valor residual garantido durante todo o contrato. Para pessoas jurídicas, normalmente, o valor residual garantido é pago realmente só ao final. Principalmente quando o percentual é muito pequeno, como no caso do caminhão. Porém, como o leasing pessoa física, o principal bem que é objeto desta operação é o automóvel. E o valor residual garantido poderia ser bastante pesado para uma pessoa física arcar de uma vez só ao final. Como é que as empresas formatam? Elas dividem o valor residual garantido por todo o contrato. Então, no que a pessoa está pagando, dentro da contraprestação mensal, está embutido também uma parcela do valor residual garantido previamente calculado. Isso não quer dizer que antecipou-se a opção de compra. Como nós comentamos, os prazos do leasing para a pessoa física são os mesmos do leasing financeiro. Portanto, quem faz um leasing de carro, pessoa física, só pode antecipar a quitação da operação após 24 meses, que é o prazo mínimo estabelecido para bens com vida útil até 5 anos, que é o caso do automóvel. Então, embora o leasing não possua IOF, então pode tornar-se mais barata a prestação mensal, o leasing para pessoa física tem duas desvantagens, digamos assim, dois incômodos. O primeiro, não pode haver a quitação a qualquer tempo, diferente do financiamento. No financiamento, que é aquele que é feito com cláusula de alienação fiduciária, como comentamos anteriormente, no financiamento, se o adquirente quiser quitar a qualquer momento, ele tendo dinheiro, ele pode quitar. No leasing financeiro, só é possível a quitação após o prazo mínimo. E no leasing pessoa física, segue a mesma regra. A outra desvantagem para a pessoa física do leasing é que, embora o arrendatário seja responsável por todos os encargos que incidem sobre o veículo, o IPVA, as multas, a manutenção do veículo e tudo mais, ele não pode vender o veículo, porque o veículo nunca foi dele, só será dele após a quitação. É diferente do carro financiado com alienação fiduciária. No carro financiado com cláusula de alienação fiduciária, o adquirente teve o bem e o alienou em confiança para o banco, mas o bem foi dele. E no banco está registrado que, se pagar tudo certinho, o bem voltará a ser dele. Então o banco aceita que o adquirente de um bem alienado por alienação fiduciária venda aquele bem. Porque o comprador ou vai quitar, ou vai assumir o saldo remanescente. Aí o banco só vai verificar se aquela pessoa tem condições de assumir aquele saldo. Mas isso é possível no financiamento com alienação fiduciária. Isso não é possível no leasing. No leasing você não pode vender o bem porque o bem não é seu. Inclusive, no caso do leasing para pessoa física de automóveis, no TUT, no documento do veículo, não consta o nome do arrendatário. É leasing do banco tal. Enquanto que no TUT do carro financiado consta fulano de tal, proprietário, alienado fiduciariamente para o banco Y. Então, só é vantajoso para a pessoa física quando o diferencial em função da não cobrança do IOF torna-se bastante relevante. Nós vamos ver que para pessoas jurídicas, a
outras vantagens mais importantes que tornam a operação de leasing bastante interessante em muitos aspectos. E vamos comentar também uma outra diferença em relação ao leasing para pessoas jurídicas, leasing financeiro e leasing operacional. Relembrando que tanto o leasing financeiro quanto o leasing operacional tem como destinatários pessoas jurídicas. No leasing operacional, a manutenção do bem pode ficar a cargo da arrendatária. Pode ficar a cargo da arrendatária. Isso vai depender do que estiver previsto no contrato. No leasing financeiro, a manutenção sempre é a cargo da arrendatária. No leasing operacional, a arrendadora pode incluir no contrato também a prestação de serviços de manutenção do bem arrendado. Isso está previsto pela regulamentação do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. Vamos agora ver algumas modalidades peculiares de leasing financeiro. Digamos assim, submodalidades do leasing financeiro. Começamos pelo chamado leaseback. O que é o leaseback? Leaseback é um tipo de operação de leasing aonde a empresa arrendatária era proprietária do bem. E essa empresa arrendatária vende para a empresa arrendadora. E a empresa arrendadora aluga de volta. Para a arrendatária. E ela passa realmente a ser arrendatária. Por isso é que chama-se leaseback, porque o bem está voltando ao uso da empresa que originalmente era a sua proprietária. Por isso eu comentei que usualmente o bem é novo, mas não é sempre. O caso do leaseback é um leasing de bem usado. O bem já era de propriedade da empresa que está utilizando, essa empresa vende para alugar de volta. E você talvez esteja se perguntando, mas por que diabos a empresa faz isso? Qual vantagem Maria leva? É simples de entender. Quando uma empresa possui aquele bem, isso leva a duas desvantagens. Primeiro, o bem está pesando no seu ativo imobilizado. Portanto, ela está deixando de fazer caixa, deixando de ter dinheiro no caixa, para manter um bem no seu ativo imobilizado. E aí há um indicador contábil importante chamado nível de liquidez. Quanto mais o imobilizado, menor o nível de liquidez, porque mais o imobilizado em relação ao total do ativo. Segunda, a empresa está tendo uma despesa de depreciação, que é uma despesa contábil, mas essa despesa não afeta, não impacta em nada o seu imposto. Ora, quando a empresa vende o bem, ela troca o bem por dinheiro. Então ela terá dinheiro no caixa. Vai alugar de volta, mas o que ela vai pagar de prestação, ela vai abater do imposto de renda pela redução do seu lucro.
Portanto, é vantajoso para muitas empresas fazer leaseback.